que é um pó químico especial, que ele tem um ingrediente um elemento químico que entra na reação e que estabiliza esses radicais livres, ok? Tem alguma pergunta, Tatiana, por aí? Só um minuto. Do Paulo Olindo, aluno Júnior. No incêndio de classe C, como nós técnicos, vamos saber se ele está energizado? Bom, uma excelente pergunta. Se ele está num ambiente, tá, em que ele foi utilizado naturalmente, a ou seja, probabilisticamente, é que ele esteja numa condição da fonte de energia estar ligado. Consequentemente, você tem que tratar como de classe C. Se ele está num ambiente, como acabamos de ver agora, num depósito, que é simplesmente depósito para poder distribuir, depósito de recebimento e distribuição de carga, aí nós não podemos entender que seja material elétrico energizado. Então é preciso, claro, que antes nós façamos o combate ao fogo, conversar com as pessoas minimamente que estavam presentes no local do incêndio, no local da irrupção do incêndio. Isso aí é o quê? O que é que houve? É um escritório. Se é um escritório, é uma fábrica, é um depósito de uma fábrica, que material combustível está queimando? Para você saber até que tipo de produto, de que material extintor, ou seja, de agente extintor, você poderá utilizar. Né? Aqui é uma área de computação. Você está queimando uma CPD de uma fábrica, de um escritório, ou de uma indústria, de uma empresa. Você vai combater incêndio com água, você vai acabar com o equipamento. Você vai produzir um curto-circuito e vai acabar com o equipamento. Você pode até apagar o incêndio, se você souber utilizar direitinho a água, a distância, sabendo pulverizar. Mas você pode acabar com o equipamento. Aí você usa um pó químico. O pó químico também é muito bom, é eficiente para incêndio em classe C, desde que esteja em ambientes fechados. Mas você pode, com pó químico, por exemplo, em equipamento eletrônico, você deixar resíduo, que esses resíduos provocarão um problema decorrente, não do incêndio em si, mas um problema decorrente, a higroscopicidade dele poder vir a formar pontos de condução e fazer uma queima do material eletrônico. Então, o mais adequado para material eletrônico, por exemplo, é usar o CO2. Nós vamos ver esses agentes extintores, suas adequações, as suas propriedades. Tá, Júnior? Eu acho que tentei responder da melhor forma para você. Tem mais outro? Temos sim, do aluno Francisco do Polo Recife. O pó químico pode ser utilizado no combate a incêndios das outras 3 classes? Bom, guarda essa pergunta para daqui a mais uns 10 minutos, que quando vamos entrar nos agentes extintores. Tá? Mas pode sim. Tá? Dependendo da forma, pode sim utilizar. Vai depender não só da propriedade do agente extintor, mas da forma como você utiliza. Essas duas condicionantes precisam estar associadas para nós conseguirmos fazer um combate a incêndio eficiente. É possível até combater incêndio sem nada fazer. Ou seja, pela chamada consumo do material combustível. Consumo do combustível. Naturalmente ele vai extinguir. Mas, consequentemente, você não vai ter salvados. Você não vai ter nada que salvou. Tá? Mas o nosso curso é exatamente para nós aprendermos qual será o melhor método, a melhor condição de fazermos um combate a incêndio e até prevenir esse incêndio, que é mais importante do que combatê-lo. Tá bom? Tem mais uma? Não temos mais perguntas. Então vamos em frente. Então, 4 classes de incêndio. Classe A, materiais combustíveis sólidos que queimam na superfície e na profundidade. Classe B, materiais combustíveis líquidos ou fluidos combustíveis que queimam só na superfície. E classe C, materiais elétricos energizados. Lembre-se deste termo, energizado, porque se não estiver energizado, é de classe A. Tá? E os incêndios de classe D, que são dos metais pirosfóricos, que ele, para poder se combater, precisa entrar com um elemento que interfira na reação de cadeia. Tá? Então vamos em frente. Agora é hora de pensar. Vamos pensar na seguinte situação. Na sua opinião, destas classes de incêndio, qual a que apresenta a maior dificuldade ao combate e à prevenção aos incêndios em um ambiente de trabalho? Vocês têm 1 minuto para pensar. E dar a resposta, claro.
Ok, temos resposta aí, né, Tatiana? Temos sim. É o do Polo Teresina. O Breno acha classe D e Daniel classe B. O Polo Cabo Centro, classe D. Do Polo Recife, a turma responde classe D. João Pessoa. O aluno Alisson disse C e D. Vanderlei diz A e C. Do Polo Palmas, todos responderam classe C. Do Polo Carpina, classe C. Ok. Todos estão certos. Opa, então que pergunta idiota foi essa? Não, não é idiota a pergunta. Todos estão certos. O que vai determinar a dificuldade de combater um incêndio de classe A ou de classe D, na verdade, é a condição do armazenamento desse material combustível, a condição de acessibilidade e o volume que nós temos desse combustível, que é chamado carga incêndio. É o volume de combustível por metro quadrado no ambiente. Então, esta carga incêndio é que vai determinar a dificuldade de você combater ou não. Por exemplo, combater um incêndio em fardos de algodão é tão ou mais difícil do que combater um incêndio em metal pirofórico no mesmo volume. Agora, se nós temos o agente extintor apropriado e na quantidade necessária, nós tenderemos com uma técnica, aí é que vocês precisam ter essa compreensão, nós temos o material apropriado, nós temos a quantidade necessária para fazer o combate a incêndio, mas não temos a técnica adequada para combater o incêndio. Então não fizemos nada. Então é preciso ter a técnica adequada para ter o melhor aproveitamento do seu agente extintor. E saber aplicar esse agente extintor nada mais é do que uma questão de conhecimento. E é por isso que vocês estão aqui, para conhecer a forma mais adequada de você utilizar o agente extintor para aquele tipo adequado de incêndio que está acontecendo. Não adianta você lançar uma água num metal pirofórico, que você vai ter um problema. Você lançar água na classe C, você vai ter um problema. Então todos estão corretos, desde que avaliem essas condições. Se nós temos um grande volume de material combustível, se nós temos um agente extintor inadequado, se nós temos uma técnica não apropriada, nós não teremos sucesso. Então nós temos que ter a quantidade de combustível avaliada, nós temos que ter a condição técnica de aplicar o agente extintor correto, nós temos que ter o agente extintor correto e temos que ter a quantidade necessária para combater esse incêndio. Tá? Então, não existe a maior ou menor dificuldade em relação à própria classe. Porque, para cada classe, eu tenho um agente extintor que é o mais adequado. Agora, resta saber se eu sei aplicar tecnicamente bem esse agente extintor e tenho esse agente extintor na quantidade suficiente para fazer frente àquela carga de incêndio que nós estamos enfrentando. Tá bom? Então, todos estão corretos, ao mesmo tempo, todos precisam avaliar essas condicionantes. Vamos em frente? Temos pergunta ou não? Temos aqui a aluna Silvana do Polo João Pessoa. Ela pede para o professor falar mais um pouco da classe D. Da classe D, vamos lá. Silvana, né? Silvana, do Polo João Pessoa. Bom, Silvana, vê bem. Nós temos 4 classes de incêndio. Todos os materiais combustíveis que nós estudamos na aula anterior podem ser encontrados conforme sua classificação, conforme seu estado físico, que é sólido, líquido ou gasoso. Concorda? Nós vimos essas 3 condicionantes. Nós vimos também que o combustível pode ser classificado em combustíveis e incombustíveis. Quando a temperatura acima de 1000 graus, nós consideramos, até pela nomenclatura da ciência do fogo, dos estudiosos do Instituto do Fogo, nós consideramos como material incombustível. Aqueles abaixo de 1000 graus e acima de 500 são os chamados intermediários, que podem entrar em queima e combustão, um pouco mais difícil do que aqueles com temperatura abaixo de 500 graus. Né? Vimos tudo isso na aula anterior. Estou fazendo uma recapitulação rápida, Silvana, para poder a gente tentar centrar estas classes combustíveis. E vimos agora 4 classes combustíveis, que vão variar em relação à condição do combustível. Se você notar bem, o combustível de classe C, né, ou seja, o equipamento elétrico energizado, ele nada mais é do que um combustível de classe A, um combustível sólido. Não é isso? O que vai diferenciar da classe A para a classe B é que se esse material elétrico esteja energizado ou não. Da mesma forma, o combustível de classe D, na pergunta que você fez, ele é um combustível cujo estado físico dele nós encontramos normalmente no estado sólido. Não é isso? E teria a condição de ser uma classe de incêndio A. Mas por que não é? Por conta da propriedade físico-química destes materiais.
A propriedade físico-química dos materiais pirosfóricos, essa propriedade dá uma condicionante de que quando você